Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Eu tô passando aqui para agradecer vocês pelo meu último vídeo, pela repercussão que deu meu vídeo. Um tanto de gente mandando mensagem, um tanto de gente mandando apoio, mandando carinho. Nossa, eu fiquei assim maravilhada por tudo que vocês fizeram por mim através daquele outro vídeo. E eu vim aqui falar mais um pouquinho com vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser a respeito de tudo que eu tô passando, mas desde o começo, como começou tudo, né? Como todo mundo sabe, um dia do nada, o Roberto me ligou e me falou que estava no hospital. Assim que começou minha saga. Coisas que eu não sabia que eu ia viver, mas foi assim que começou. Que ele estava no hospital e que era para mim ir lá. Como que ele falou que era só uma dor de cabeça, eu tava terminei a janta, tomei banho, fui na casa do meu pai, peguei o carro emprestado e fui para encontrar com o Roberto. Mas uma dor de cabeça, ele ia fazer um exame, ia ser tudo normal e voltaríamos para casa, né? E nada é do jeito que a gente pensa, né, gente? Tem hora que é, tem hora que não é. E eu fui. E no caminho, eu indo para lá, eu liguei o rádio e tava cantando uma música assim. Foi a primeira vez que eu ouvi essa música, tem 5 anos atrás. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer. E eu fui ouvindo essa música. Chegou um certo período, eu parei o carro, fui no YouTube e procurei essa música. E eu fui até no lugar que o Roberto estava procurando essa música. Chegando lá, o que acontece? Eu comecei a procurar o Roberto dentro do hospital e não achava. E uma mulher falou comigo assim: você tá procurando alguém? Eu falei assim, tô. Ela falou assim, ali tem uma pessoa ali que infartou, entra lá e procura, talvez, pode ser sua esposa. Eu falei assim, não é meu esposo, porque meu esposo é só uma dor de cabeça. E eu continuei procurando o Roberto e ninguém sabia. Aí a moça falou comigo de novo, entra lá. Aí eu abri a porta, a cortina. Quando eu abri, era quem? Meu esposo. Cheio de médico em volta, cheio de aparelhagem. Aí perguntou, quem é a senhora? Eu sei, sou esposa dele. Nisso eu já comecei a chorar, pedindo ele para levantar dali. Aí ela falou, calma, calma. Ele deu um infarto e a gente está esperando alguém da família para transferir ele. E me deu algum chile, me deu os documentos e pau. Chamou a ambulância e lá vai nós, para aquela saca sendo transferida de hospital. Aí passou um tanto de processo que um dia eu vou contar para vocês, um tanto de coisa aconteceu e ele fez o procedimento que tinha que fazer, fizeram todos os procedimentos e ele ficou internado durante uns 10 dias e mandaram o Roberto para casa. Isso foi numa sexta, pediu pra gente voltar na segunda. Aí eu achava que estava tudo bem, ele tinha mexido, tinha feito as pontes e estava tudo bem. Segunda-feira a gente ia voltar para uma revisãozinha, né? E voltaríamos para casa. Aí que o meu pesadelo começou. Aí foi um pesadelo. Chegamos lá na Unimed, chegou a vez dele, chamaram ele e tava eu e mais um sobrinho dele. Aí o médico, e nós entramos e o sobrinho dele ficou de fora e nós entramos. E começou a conversar com a gente e o médico olhava para os exames dele e olhava para mim. Olhava para o Roberto, olhava para o exame dele, olhava para o exame dele e tal. Vocês são sozinhos? Eu falei, não, o sobrinho do Roberto tá ali. Aí chamamos o sobrinho do Roberto, o sobrinho dele entrou. Aí que veio o meu pesadelo, gente. Quando o médico falou que o Roberto tinha 3 meses de vida. Talvez nem isso. Talvez nem isso. E eu levei aquele susto, aquele baque. O Roberto apertou minha mão com muita força. E eu apertei a mão dele, eu acho que com mais força do que ele. E nós vamos transferir vocês agora para o Hospital Socorro, porque ele precisa de fazer uma cirurgia com urgência. Eu falei assim, gente, mas eles deram altas para ele? Não, eles deram altas porque era o final de semana e o que podia fazer já tinham feito, né? Que eram os procedimentos. Mas a gente vai transferir para o Hospital Socorro. Hospital Socorro, para quem não mora em Belo Horizonte, é um hospital de referência para problema de coração. É um hospital muito bom mesmo. Lá, os especialistas melhores estão naquele hospital. E me transferiram para lá. Aí sabe o que é que chama ambulância? Aí o Roberto falou que não precisava, nós fomos de carro e fomos ali mudos dentro do carro.
Chegou lá, nós entramos e os médicos conversou com a gente e a gente foi embora para casa e era para voltar no outro dia. E quando chegou no outro dia, eu e o Roberto voltamos para o hospital e tinha 2 especialistas e foi explicar a situação do Roberto. Roberto estava com um problema muito sério numa veia, a veia principal, e que o que eles poderiam ter feito, eles tinham feito. E que agora eu tinha uma chance. Se eu assinasse os papéis, por ele já acima da idade, eu tinha que me responsabilizar, assinar o papel para fazer a cirurgia. Mas que eles não davam garantia nenhuma para essa cirurgia. Nenhuma, gente, nenhuma. E ali eu fiquei muito apavorada e o Roberto falando que eu não precisava assinar. E eu falei, gente, como assim? Se eu assino, ele morre. Se eu não assino, ele morre. O que vamos fazer? E foi um pesadelo, gente. Vou falar com vocês que eu comecei a chorar. E eles chamaram o psicólogo veio e conversou que eu não precisaria assinar se eu não quisesse. E que não era obrigado e que... Aí o meu marido também falava e foi assim, foi muito difícil, gente. Foi um momento apavorante. Foi um momento apavorante. Voltamos para casa e conversamos com as meninas e falamos a situação e depois eu e o Roberto começamos a conversar muito e ele falou assim, Bia, você não vai assinar nada. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Gente, e eu comecei a viver como que se fosse o último dia dele. Ele vai morrer. Eu não dormia mais, eu não comia. Se ele roncava, eu estava acordando ele. Eu passava a noite vigiando ele. Eu não saía mais para lugar nenhum, porque eu tinha medo de sair e voltar e ele estar morto. Foi apavorante mesmo. E foi passando os dias. Gente, teve uma vez que eu dei uma crise tão forte dentro do EPA, que o EPA é bem pertinho da minha casa, que eu não conseguia sair a porta de saída do EPA. Eu liguei para um pastor da minha igreja e falei, pastor, eu estou perdida dentro do EPA. Ele, qual EPA? Bia, bem perto da minha casa. Ele, calma que eu estou indo. Ele foi em casa, ele foi no EPA, me ajudou a voltar para casa. E eu estava muito apavorada com tudo que estava acontecendo. Gente, era apavorante quando alguém fala assim, a pessoa vai morrer e você não tem o que fazer. Aí passou mais ou menos umas 2 semanas, eu e o Roberto sentamos e conversamos nós dois. E Deus pôs no meu coração que eu podia morrer primeiro do que ele. Que os médicos não têm poder de definir quem vai morrer e quem não vai morrer e a hora que vai morrer. Aí nós decidimos, conversamos e chegamos a um acordo que eu poderia morrer primeiro do que ele. E aquela conversa foi bem leve, eu chorei muito, ele me abraçou e eu chorei. Aí ele falou assim, Bia, você pode morrer primeiro do que eu. Você tá achando que eu posso, mas você pode. Então decidimos viver a nossa vida. Fazer tudo que nós dois tivéssemos vontade. Dormir de dia, acordar e caminhar, passar a noite assistindo televisão, viajar, comer o que a gente quisesse. Já que ele ia morrer mesmo, ele tinha muitas restrições com a comida. E depois daquele dia, vamos fazer o que nós queríamos. E assim nós começamos a fazer. Tem dia que a gente jantava 6 horas, ia caminhar. Eu caminhava mais rápido um pouquinho, ele não podia. Aí ele caminhava o que ele podia e eu caminhava o que eu podia. Voltávamos para casa, tomava banho e íamos dormir, porque ele cansava mais que eu. Vamos para Pampulha andar? Vamos. E lá ele chegava, ele tinha que descansar. E nós começamos essa vida a viver como se fosse o último dia dele. Foi muito difícil, foi. Eu acostumar com isso, foi. E com o passar dos dias, aí já deu 2 meses, faltava 1 mês para ele morrer. Pro médico faltava 1 mês. E eu comecei a ficar muito desesperada, esperando esse mês chegar. Gente, passou o mês. E eu comecei a cantar aquela música todos os dias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se sarado for, Ele é Deus. E chegou 3 meses. Gente, nós paramos a contagem. Então já estávamos no lucro. Ele tinha vivido 3 meses que o médico falou que ele ia morrer. Mas o médico deixou uma coisa bem clara para mim e para ele. Que o dia que ele desse a dor, aquela dor no peito, de novo, ele não aguentaria, ele morria. E nós começamos a viajar, passear, caminhar, fazer um tanto de coisa. E Deus foi tão bom para nós que até vô ele foi. Até vô
ele foi. E nós curtimos cada momento. Nós pegávamos o netinho todos os dias, íamos pro shopping, ele recebia, nós íamos, e ele deu a primeira bicicleta com 1 mês, ele deu o primeiro violão com 2 meses. Aquela vontade de fazer, porque nós não sabíamos do nosso amanhã. E nisso já tinha passado 2 anos, mas nós sabíamos que um dia ia acontecer. É apavorante você viver sabendo que a morte vai chegar, sabendo que a morte está bem ali. Mas nesse período, gente, um tanto de gente que não tinha nada morreu. Veio a Covid. E quando a Covid chegou, foi muito desesperador de a gente ter ido no médico, o médico falar assim, se ele pegar a Covid, ele morre. E nós começamos a nos privar de novo de um tanto de coisa. Não ir na igreja, não fazer isso, não fazer aquilo, e não receber ninguém, não ir. E um dia o Roberto chegou perto de mim e falou assim, Bia, eu vou voltar a ir para a igreja sim. Isso eu acho que ele não ficou 15 dias sem ir na igreja. Se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, é Deus. Se eu morrer, pelo menos eu fui na igreja. E começamos de novo aquela batalha indo para a igreja, e eu ia com muito medo, porque eu tinha medo dele pegar Covid, dele morrer. E nós continuamos indo na igreja, e começamos a receber amigos dentro de casa, nesse período de Covid, fizemos 2 jantares dentro da minha casa de namorados. Depois eu vou colocar umas fotinhas aqui para vocês verem. Fizemos o primeiro ano, eu falei, amor, eu só chamo 5 casal, Bia, 5 casal dá 10 pessoas, só 5 casal, amor. E eu desmontei minha casa, arrumei minha casa toda e fizemos o jantar, foi 10 casal. No ano seguinte, de novo, não ia poder ter nada, que não podia juntar a gente. De novo, eu fiz outro jantar, juntei 12 casais e foi um sucesso. Aproveitamos cada minuto, casamos a nossa última filha no Covid. Eu não podia fazer festa, foi o primeiro ano de Covid, não podíamos fazer festa, não podíamos fazer nada. E já estava marcado o casamento dela. Eu falei, amor, vamos fazer? E vamos. Fizemos o casamento da nossa filha, pingadinho de gente, escondido. Fizemos um café da manhã maravilhoso, que foi acho que 20 pessoas. À noite nós fizemos o casamento dela de vestido de noiva e tudo. Foi umas 30 pessoas, mas fizemos. Então, gente, o que eu tô querendo falar é o seguinte, o homem dá o diagnóstico, Deus dá o final. Sofri muito com esse diagnóstico do meu marido, sofri. 3 meses, saber que a pessoa vai morrer é muito triste. É muito triste. Você viver, você não dormir, você não comer, você ficar apavorada que você vai perder a pessoa que é mais importante na sua vida. É muito triste, é muito difícil. Mas Deus foi tão misericordioso, Deus foi tão bom comigo, que depois desses 3 meses que o médico falou, Deus me deu 5 anos ainda com meu marido. Foi os melhores 5 anos da minha vida em relação que nós tivemos. Porque antes ele saía 4 horas para trabalhar, e chegava à noite, e era uma rotina. E nesse período dos 3 meses que o médico falou, então ele foi encostado, ele foi afastado. Então nós tínhamos 24 horas juntos. Ele não saía sozinho, eu não saía sozinha, tudo era nós dois. Então assim, Deus foi tão bom com a sua infinita misericórdia, como sempre ele é bom todo o tempo, que ele me deu mais 5 anos com meu marido, que foi os melhores 5 anos da minha vida. Hoje eu consigo agradecer a Deus pelos 5 anos que eu vivi com ele. Não foi fácil. Foi muita luta. Tem dia que estava bem, tem dia que não estava. Aí esse dia eu ficava apavorada, mas eu conseguia me controlar. E eu vivi os 5 melhores anos da minha vida. Hoje eu não tenho ele mais aqui, mas eu vivi os 5 anos da minha vida. E quando eu falo que Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Ele tira, ele cura, ele para a doença. Que meu marido, no caso, ele parou aquela doença e deu mais 5 anos para mim. É isso que eu posso falar desse Deus que eu sirvo, desse Deus que eu amo, que ele é bom o tempo todo, que ele é maravilhoso. E ai de nós se não fôssemos Deus com a sua bondade sobre a nossa vida. Eu vou parar aqui porque eu fico muito emocionada de falar disso, mas foi bom ter passado aqui hoje e falado um pouquinho com vocês. Depois eu vou voltar para falar mais um pouquinho como tudo aconteceu depois daquilo, tá bom?
Beijo, obrigada pelo carinho. Curte aí, dá um joinha, envia mais para alguém esse vídeo, tá bom? Muito obrigada por tudo.